Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um vídeo, galera. Vou estar trazendo para vocês as notícias aí do nosso Mengão aí, que joga hoje às 8h30 aí contra o Corinthians aí. Não, temos que ganhar hoje para mantermos aí a nossa liderança. O Cruzeiro perdeu aí pro Vasco. Show demais, valeu Vasco. Então, galera, vou estar trazendo as notícias aí do nosso Mengão. Saiu a escalação, quem joga, quem não joga. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e vamos às notícias aí do nosso Mengão. Vamos nessa. Semana, no domingo, 8h30 da noite, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians recebe o Flamengo, né? O clássico das multidões, as duas maiores torcidas do Brasil. Os times se enfrentam em situações absolutamente diferentes, né? O Corinthians ali no meio da tabela, o Flamengo na liderança. E a gente hoje teve a notícia de uma possível suspensão do Bruno Henrique, né? Porque a Conmebol denunciou o Bruno Henrique, né, por causa de gestos obscenos no jogo contra o Estudiantes, na Argentina. Ele colocou as mãos nas partes baixas e deu uma sacudida. Colocou as mãos nas partes Mandou baixas. Mandou lepo-lepo? E deu uma sacudida pra galera, não pegou bem, foi mal educado e agora... A Conmebol estava atenta. Pois é, estava atenta. E pode, de repente, pegar uma suspensão por isso, né? Tá correndo esse risco. Nada a ver com o será que não foi só brasileiro. uma coçada, alguma coisa assim? Mas não pega bem, é bom evitar, não. né? É bom evitar. Coçada ali faz parte, né? De uma maneira mais discreta. Engraçado, galera, que os caras do Estudiantes lá tem imagens deles fazendo gesto de macaco, sendo racista com nós brasileiros. E a Conmebol não faz nadinha. A Conmebol, se ela vê qualquer coisa do Flamengo, ela já tá... Não precisa nem ninguém entrar na justiça mesmo. Eles fazem questão de prejudicar o Flamengo. Pode prestar atenção. Discreta, mas não foi muito discreta. Tá mal posicionado na sunga, né? Deu uma balançada geral ali. E o Bruno Henrique acabou sendo flagrado pelas câmeras, né? Pegou mal e pode acarretar em punição. Pega mal. Agora, o jogo é duríssimo e a pensar o que o Felipe Luiz vai fazer com a escalação também. Rapaz, ele falando isso aí, negócio da escalação. Isso é a mesma coisa da história da mulher, uma mulher que estava correndo atrás de um cachorro com um espeto, né? E aí o cara perguntou qual que é o nome da minissérie. Da minissérie? Não sei. Hilda Furacão, entendeu? Por isso que ele tá rindo. E aí o Felipe não sabe quem que ele escala, porque teve aquela situação pós-jogo lá também. Aí a Hilda furou o cão e o Felipe Luiz não sabe o que faz. Bom, ô Mansur, vai ter um jogo, né? Vai. Olha só, eu ia perguntar, eu ia falar sério. Porque é o seguinte, teve o jogo duríssimo da Argentina, muito desgaste. Bastante, emocionalmente. Isso, inclusive. e vai ter o Cruzeiro. O jogo terminou na madrugada, os jogadores chegam no hotel na madrugada de sexta-feira. Chegam ao Rio, enfim. E tem o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira, Tem o jogo contra o Cruzeiro quinta-feira. Então... O jogo contra o Cruzeiro dá um pouco mais de tempo, porque tem 3 dias inteiros. Mas eu acho que vai ter um Flamengo muito diferente. Bastante, né? Diferente. Eu tô imaginando muitas mudanças. Onde eu imagino ver um titular em campo. O Rossi, dos zagueiros, jogando com o Danilo, porque o Flamengo não tem muito de onde tirar. E, eventualmente, se a avaliação, e acho que mesmo assim seria um risco, ter Jorginho e Saúl, talvez um dos dois, mas acho que talvez nenhum dos dois. Eu não me surpreenderia se a partir daí todos fossem diferentes. Mas ao mesmo tempo... Se o Flamengo tivesse, por exemplo, vamos dizer, Royal na lateral direita, Danilo com um dos Léus na zaga, não tem Ayrton Lucas, né? Vinha. Tem o Vinha. Alan e De La Cruz, de repente, Carrascal, Luiz Araújo, Bruno Henrique e... Cebolinha. Nossa, eu tinha reserva. Poderia ser uma alternativa. Mas assim, o Felipe não costuma trocar todos, né? Todos não. Mas ele faz mudanças, mas ele acaba sempre deixando alguns titulares, eu acho que não, né? Eu estou dizendo que assim, eu não me surpreenderia com qualquer dessas mudanças. Eu não dúvida. acho que acontecerão todas ao mesmo tempo. Não. Eu imagino que ele vai dar uma mesclada, mas vai ser um time, pelo menos metade dele. Imagina um time ali com 6 mudanças, e aí, 7. planejando que no intervalo ele faça outras trocas. Quem começou saia, se o jogo permitir, óbvio. Aí as circunstâncias do jogo vão induzir algumas coisas. Agora, ainda assim, né, a escalação que o Mansur acabou de dizer aqui é muito forte. Corinthians lá em São Paulo, né, Alex? Melhor mentoria do Brasil. A hora que ele começar a fazer palestra e mentoria aí, o troca de passe perdeu, porque, rapaz, só esse time que ele montou, eu vou te contar.
Eu não acredito, eu acredito que possa ter uma dúvida entre o Jorginho, porque acho que ele jogou mais, ele deixou claro, do que ele pensava. Então pode ser que isso. Felipe Luiz falou que queria ter tirado antes. Agora, como ele empatou o último jogo e está muito próximo, e a diferença de sábado lá para quinta, é quinta o próximo jogo com o Cruzeiro. Tem muito tempo para recuperar, então esse jogo contra o Corinthians, não acredito que ele fará muita alteração, não. E isso seria, de repente, até um momento para que mesmo jogando fora, os seus adversários também vão. Então agora chegou num momento que ele não pode realmente perder a chance, mesmo tendo um time alternativo muito forte. Eu não acredito que ele vai fazer. É isso. Vamos trazer também informações do Corinthians. Só uma coisa, às vezes, assim, a gente fala muito do espaço para o próximo jogo, mas às vezes tem o que foi a recuperação do último. Sim. E o jogador não está bem para competir com um outro, Sim. que mesmo eventualmente seja um elenco tecnicamente inferior, mas que pode estar fisicamente pronto para competir depois de uma semana livre. Isso aí também pode pesar no jogo, né? Só terá mudança, acredito, por isso, né? Não por poupar, por... Os caras estão uma questão física mesmo, né? Seguinte, Corinthians 10º colocado, Flamengo primeiro. Corinthians tem 29 pontos, Flamengo tem 51. Em 24 jogos, o Corinthians são 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, marcou 24, sofreu 29 gols. Aproveitamento como mandante, 48,4%. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Provavelmente fora Garro, Memphis, Carrillo e Charles, ainda está naquele período chamado de transição. Já o Flamengo, em 23 jogos, são 15 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Marcou 48, sofreu 11 gols. Aproveitamento como visitante, 66,6%. Últimos jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aí no caso do Flamengo a gente está computando inclusive os jogos contra o Estudiantes, né? Mais recente, essa derrota aí foi exatamente contra o Estudiantes. E Pulgar, Ayrton Lucas cumprindo suspensão, Pulgar na transição. E aí a questão é saber o que o Felipe Luiz vai poder contar para o jogo de domingo em relação ao time que voltou da Argentina, né? E o Flamengo chegando, sabe-se lá como, né, Berna? Eu não tenho informação se teve baixa no elenco ontem. Você tem alguma informação? Não. Nenhum jogador com problema físico, fora esses, né, que a gente mostrou. O Pulgar quebrou o pé lá na Copa do Mundo de Clubes, né? Está se recuperando, volta em breve. Mas dos que entraram em campo ontem, não. Pelo menos nada que tenha sido identificado, anunciado, tal, aquela coisa toda. É hora de ver se o Flamengo, de fato, vai priorizar o Campeonato Brasileiro, porque esse é um discurso institucional. No jogo contra o Vasco da Gama, ficou claro que estava todo mundo pensando no jogo de quinta-feira, contra os Estudiantes, né? E o Flamengo entra com 6 jogadores reservas naquela partida, ou seja, um time literalmente misto. Vejamos o jogo contra o Corinthians, né? Lembrando que o Flamengo, na quinta-feira, tem o Cruzeiro no Maracanã. Então, é hora de a gente saber se, de fato, o Campeonato Brasileiro vai ser prioridade. E isso implica a escalação dos titulares. Jogou na quinta, veio direto da Argentina para São Paulo, né? Para se preparar, para treinar no CT do São Paulo Futebol Clube. Tá tudo certo. Vai todo mundo pro jogo. Aí faz uma viagem para o Rio, viagem curta, vai jogar contra o Cruzeiro, jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo em casa? Jogo em casa, no Maracanã. Mas é um confronto direto. Exato, tem que jogar a vera. Então, assim, chega-se no momento do Campeonato Brasileiro em que não dá mais para negociar jogo. Você vai deixar pontos pelo caminho, né? Por isso que eu estou falando, por isso que eu tô falando, qual vai ser a casca de banana no fim de semana? Se vai ser o Bahia, se vai ser o Vasco ou se vai ser o Corinthians. O que pode acontecer, taticamente, o Léo pode até chancelar ou não isso aí, se ele discordar, tá tudo certo, o Pedro não jogar e jogar o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Corinthians pode ter a iniciativa do jogo. Eu acho que o Flamengo vai ter mais a bola. Não se tratar de um time mais técnico, né, Jamel? Mas se o Corinthians tiver a bola e adiantar a sua marcação, o Flamengo tem um jogador mais rápido, né? Embora o Bruno Henrique não tenha jogado absolutamente nada ontem, o Felipe Luiz o utiliza nessas circunstâncias, né? Aconteceu no jogo contra o Internacional, por exemplo, no Beira-Rio e funcionou. O Internacional precisava do resultado, foi para cima do Flamengo. O Flamengo tinha uma válvula de escape importante ali
com o Bruno Henrique. É uma possibilidade. Né? De repente o De La Cruz, que não jogou no confronto contra o Estudiantes, não entrou contra o Vasco, entre no lugar do Saul, que está jogando todas. Pode acontecer, mas aí você não perde tanto desempenho, embora o Saul, para mim, hoje seja o melhor jogador do time. Danilo no miolo de defesa, será? Pode ser também, porque Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram muitas partidas seguidas. Eu acho que o Danilo vai jogar. Pode ser. acho. Aí você não Não perde tem também informação, tanto. tá? Só uma percepção. Mas assim, o Danilo entrando, o De La Cruz entrando, não há uma queda de desempenho tão evidente assim. Né? O Danilo, para mim, é do mesmo nível de Léo Pereira e Léo Ortiz. Agora, Corinthians sem Garro e sem Memphis é um choque de realidade terrível pro torcedor, né? Pro Dorival. Dá pra gente discutir aqui, mas pra mim o Corinthians perde mais sem o Garro do que sem o Memphis. O Garro é um jogador único no elenco do Corinthians. Nenhum outro atleta do elenco comandado por Dorival Júnior tem as mesmas características do Garro. Até o Vitinho tenta fazer um papel próximo, mas não com a mesma qualidade, não é um 10, não é aquele pensador, não é o cara que vai ditar o ritmo do Corinthians. Então, o Corinthians perde muito para mim quando não tem o Garro. Não é o único desfalque do Corinthians, como a gente mostrou na tela. O Dorival vai ter que se virar para escalar um time competitivo contra o Flamengo. Até por isso, Kaká, eu acho o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians muito difícil de ser feito. É um elenco muito desequilibrado e a gente já passou aqui ao longo dos últimos meses falando de problemas que fogem só da questão do campo, do 11 inicial que ele vai escalar, dos titulares, troca na presidência, problema de atraso de salário, Memphis e tudo que ele tem que lidar, que não são só as questões de campo, do dia a dia. Então, olhando friamente para o que são os resultados do Corinthians na temporada, eu não tenho como cobrar muito mais do Dorival, sinceramente. Eu acho que dá para cobrar. O desempenho contra o Fluminense, principalmente, foi um horror. O Corinthians não deu um chute no gol. O gol do Mateuzinho é por acaso. Mas o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Tudo bem. Mas vamos pegar, então, como as coisas mudam rapidamente, o jogo do Dorival do Corinthians contra o Sport. Eu acho que ele pode ser cobrado, sim. Mas é um recorte pequeno. Não, tudo bem. Mas são os 2 últimos jogos do Corinthians, com tempo para treinar. Mas é um recorte pequeno. Se a gente for olhar para o macro, que é a passagem do Dorival... eu acho péssimo. Eu acho que é o que dá para fazer. É um trabalho horroroso. É o que dá para fazer. Horrível. Com o que tem aí, sai o Garro e entra... Sai Memphis e aí você tem que promover um garoto da base como o Guinegão. Sai Yuri Alberto e você não tem jogadores com a mesma característica. Sinceramente, acho que o problema do Corinthians é muito maior do que simplesmente Dorival Júnior. Já que o Dorival... Não, isso é. Já que o Dorival é o assunto, e eu quero ouvir o Jamel também, a gente tem 2 telas que mostram o aproveitamento do Dorival. A primeira em relação Brasileirão e Copas, né? Então, no Brasileirão são 18 jogos com 9 Copas. Isso, 9 jogos de Copas enfrentados pelo Dorival no Corinthians. Que o Felipe Luiz vai entrar com o melhor time. Ele pode entrar com o Danilo, ele pode entrar com o Bruno Henrique, e daí eu acho que ele vai pensar e vai ver o que é melhor. Mas eu acho que ele não vai poupar nenhum jogador, ele vai falar, o que eu tenho de melhor? Na minha opinião, na minha cabeça é esse, pá. E pro Cruzeiro, pá, não tem mais essa. Agora não tem mais, afunilou. Cara. Agora não tem mais jeito. É verdade. São 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Então, mas aí o embaixo. fisiologista não cutuca ele e fala assim, mas fulano de tal tem não sei quanto de quilometragem, tá não tem a menor dúvida que ele vai levar isso em consideração. E se eu sou o Felipe Luiz, ele fala, valeu, eu acredito na ciência, legal. Quem que é? Quem que não pode? O Léo Ortiz não pode jogar? Léo, vem cá. O fisiologista falou que você tá assim, o teu CK tá alto, você tá dormindo mal, você tá bebendo pouca água, sei lá. Você não... Segundo a ciência, é um risco você jogar. Léo, você joga ou não joga? O Léo Ortiz vai falar. Mas, Jamélia, eu tô falando do Léo Ortiz. Mas peraí, e se você coloca o cara e perde ele pra temporada? Esse é o ponto. Cara, jogo contra o Racing, por exemplo. É o combinado. Não, mas, é o combinado. Mas acho que aí... Bernardo, você pode poupar o cara vai treinar, pisa num buraco e fica o resto... Tudo bem, aí a gente está falando de eventualidade, mas a ciência aponta para algo que deve acontecer. Nem sempre, cara. Bem, tem uma probabilidade. Não é alta. Não é tão alta, cara. Uma coisa, não é tão alta. Uma coisa é uma torção. Isso é do jogo. Não tem como ser controlado. Outra coisa é uma lesão muscular. Cair em casa. O cara pode estar lá com que o CK vai falar, você vai ter uma lesão muscular e o cara vai e não tem. Não, tudo bem, mas... Cara, eu sou assim. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a ciência. Eu sou a favor da ciência. Eu sei disso. Sou muito assim. Só que eu acho que o jogador e o técnico tem que ter um combinado. Eu tô falando do Léo Ortiz aqui, pode ser qualquer um, pode ser o Arrascaeta, pode ser qualquer jogador. Chega e fala, cara, como você tá se sentindo?
Ó, professor, eu não quero treinar, tá todo mundo no Corinthians treinando agora, eu não quero treinar esse dia, eu não quero tal, porque no domingo eu vou estar bem, eu quero jogar. Ah, mas a fisiologia falou isso. Cara, eu sei, se eu tiver um pequeno negócio, eu levanto a mão e saio. Mas esse pequeno negócio pode implicar um problema grave lá na frente. Por exemplo, você falou de um jogador que não jogou nada ontem, o Arrascaeta, né? Suponhamos que ele sofra uma lesão muscular. E o Arrascaeta é um jogador que vem de temporadas em que ele vem batalhando com o corpo dele. Sim, né? até na seleção. Exato. Essa é a melhor temporada dele, acho que desde 2019. Tirando 2019, deve ser a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Eu acho que é. E outra, a gente corre o risco. A gente está falando do Flamengo e não nesse caso do Corinthians. O Flamengo montou um belo elenco. Sim. Então, essa é a hora de usar os caras. Essa é a hora se o Arrascaeta não puder jogar, o Carrascal tem que ser cobrado para entregar. Se o Pedro não puder jogar, vai jogar o Bruno Henrique, tem que ser cobrado para entregar. Enfim, exato. O Flamengo tem um elenco qualificado, montou esse elenco para usar também as peças de banco. É claro que você não vai colocar uma equipe totalmente alternativa se não houver essa necessidade. Mas preservar um ou outro cara, o Flamengo tem atletas qualificados para todas as posições para descansar um ou outro. O Carrascal melhor do que o Arrascaeta. Carrascal pode ser uma opção para o jogo de domingo. Eu concordo com o que vocês estão falando, cara. Só que eu acho que agora é aquele negócio. Ah, mas se colocar o Arrascaeta, pode ser que ele fique fora para o jogo da semifinal, que é daqui a um mês. Mas peraí, vamos lá. Daí você não põe o cara para jogar mais, então. O pode ser, aí a gente tem que ver o percentual do pode ser. Sim, do risco. Ele pode ter 10% de risco de lesão. Putz, eu vou assumir esse risco. Ele pode ter 90% de risco de lesão. Eu não vou perder o Arrascaeta pro resto da temporada. Eles recebem o material. Não são tão claros assim, Bernardo. Com esses atletas, o Flamengo tem condição de vencer o Corinthians. Mesmo com um time alternativo. B. Exato. O time B tem. O Flamengo não vai perder pro Corinthians porque o Felipe Luiz preservou o A, o B, o C. É uma bola de neve que só vai crescendo, porque se um time já vem desgastado da Argentina que jogou no meio de semana, aí joga com o Corinthians, jogo duríssimo para enfrentar o Cruzeiro na semana que vem. Quer dizer, é uma bola de neve que não para de crescer. Mas é isso. Por isso que ele tem que entender quais caras estão disponíveis para o jogo contra o Corinthians, quais caras vão estar disponíveis para o jogo contra o Cruzeiro, que o intervalo é maior, dá tempo para você recuperá-los de forma melhor. Agora, eu acho difícil que entre o Flamengo completo com os 11 que encararam o Estudiantes. Mas eu acho que o grande segredo e o grande pulo do gato que tem os treinadores é esse. Eu acho que ele pode até mudar o esquema de acordo com os jogadores que ele acha que tem o risco de se machucar. Aí é que está o ponto. Quando a gente fala de Flamengo, a gente fala de um técnico cujo esquema é inegociável. O Felipe Luiz não muda a forma de o Flamengo jogar. Então, seja na chuva, no sol, na altitude, em Plutão, com o time titular, com o time reserva, ele joga da mesma forma. Mesma forma. Então, mas ele pode colocar... Então, ele tira um zagueiro e põe o Danilo. É que a gente está falando aqui de realidades que o Danilo, diferentes, cara. Ele chega... É que o Dorival olha pro banco e fala assim, cara, são esses e esses. O Felipe Luiz, ele olha e fala, hoje eu posso tirar esse aqui, hoje eu posso dar um minutinho para esse. Sim. São diferentes, são situações totalmente diferentes. Eu só discordo de vocês quando vocês falam assim, não, independentemente de quem ele colocar em campo, o Flamengo ganha do Corinthians. Não, eu acho que não ganha. É só ver o que aconteceu com o Vasco. Eu só não acho que a justificativa para a derrota eventual do Flamengo vai ser porque ele preservou o A, o B ou o C. Eu acho que depende do A, né? O Flamengo perdeu pro Santos na Vila, cara. Por 1-0. E você fala assim, o time C do Flamengo ganharia do Santos. E não ganhou, e perdeu. Só rapidinho sobre o Corinthians, Cacá. O Corinthians vem de 2 partidas horrorosas. Fluminense, para mim, foi o pior. O Corinthians ganhou. Sabe-se lá como ganhou. Um chute. Um chute no gol. Contra o Sport foi outra partida lamentável. Então o Corinthians precisa jogar mais em relação a esses 2 jogos. Foram jogos muito ruins. Então tá aí, galera, as notícias aí do nosso Mengão aí, falando aí sobre poupar jogador, né? Complicado, né, cara, isso aí, porque, na minha opinião, eu não pouparia ninguém, né, cara? Um ou outro aí, o Arrasca que não aguenta muito, né? Porque no JJ ele não poupar um ou dois, meu irmão. Era todo tempo titular. Eu penso assim também, né? Não sei como é que vocês pensam. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham desse negócio de preservar jogador. Então tá aí, galera, a notícia do nosso Mengão. Se Deus quiser, vamos sair com mais essas vitórias aí em cima do Corinthians e vamos seguir na liderança. Valeu, tamo junto. Isso daqui é Flamengo. Valeu.